Já estamos de volta, são 12 horas e 24 minutos. Esse é o Balanço Geral Especial de sábado. E veja você que interessante, tudo tem um lado positivo, por mais incrível que possa parecer. Em tempos de coronavírus, o Hospital de Urgência de Sergipe apresenta um cenário jamais visto no atendimento de saúde. Veja só, aquela superlotação de pacientes amontoados nos corredores simplesmente desapareceu. E aí vem a pergunta, ela é inevitável. Por que não é sempre assim? Por que não é sempre assim? Com exclusividade, o repórter Marcos Couto conversou com o diretor do USE e mostrou a situação do hospital. Exclusivo TV Atalaia. O Hospital de Urgência de Sergipe vem chamando a atenção das pessoas que precisam de atendimento médico. O diretor técnico vai conversar conosco agora, o Dr. Wagner Andrade. Dr. Wagner, o que o USE vai chamar a atenção da sociedade sobre esse momento tão crítico que é o de pandemia? É uma boa pergunta, Marcos, porque assim, nós vimos a resposta da população nesses últimos tempos, né? Houve um isolamento social bastante eficaz, nós conseguimos reduzir a quantidade de pacientes no USE, no pronto-socorro. Uma ala que tínhamos quase 120 pacientes, que é a área azul hoje, ela tem a quantidade de 30 pacientes internados. O trauma reduziu muito, né? Então, as pessoas ficando em casa, tivemos menos acidentes e os corredores estão livres, na sua grande maioria, no pronto-socorro do USE. Isso ajuda muito a estrutura que foi montada pelo Estado, porque nós montamos uma UTI específica para o Covid, né, com 10 leitos. Esse isolamento garantiu que esses 10 leitos hoje só tem um paciente internado em UTI. Nós temos também 2 outros pacientes Covid já em enfermaria, em quadro de resolução, com boa evolução. Infelizmente, tivemos uma perda, né, que foi o paciente que veio do Zona Norte logo no início, mas eu queria alertar a população que o isolamento é muito eficaz e que a necessidade de mantermos isso por mais algum tempo, até que o governo decida liberando aos poucos. Falando nisso, o governo do estado colocou mais outro decreto, abrindo espaço para alguns pontos. Neste momento, há algum tipo de complicação junto à USE? Não, na verdade a gente começa a ver que há um movimento maior nas ruas, nos locais, e que houve também um acréscimo no atendimento no final de semana em acidentes e em procura pelo pronto-socorro do USE. Ainda não é um movimento alto, mas alerta um pouquinho para a gente e para o futuro. O importante é que agora a gente deve começar a ter uma liberação orientada pelo governo, para que a curva também ela comece a ter casos e a gente comece a se preparar para isso para frente. Não adianta também estendermos o isolamento por tempo indeterminado, porque senão a gente também, quando tiver, vai ter muitos casos de uma vez só. Então, aos poucos, essa liberação, vamos ter casos dentro da capacidade de atendimento do Estado. Essa é a importância, em saber quando liberar, o que liberar, para que não haja um pico muito grande de atendimentos. Por precaução, estamos de máscara. Aqui, vamos mostrar agora o corredor da Verde Trauma. Normalmente, aqui era superlotado. Agora, como disse o Dr. Wagner, a situação é outra. O corredor está muito bom demais, está muito vazio. E aqui era cheio demais aqui, agora está excelente. Como é que está hoje a estrutura do Hospital de Urgência para atendimento Covid-19? Então, hoje nós temos 10 leitos funcionantes de UTI, dos quais temos um paciente internado no momento. E temos 2 pacientes em enfermaria, de 10 leitos que temos 2 ocupados em enfermaria, com pacientes, um que saiu da UTI e um que foi inicialmente tratado na enfermaria. Um com 12 dias e o outro com 3 dias de internamento nas enfermarias. E um outro na UTI que deu entrada hoje. Agora eu pergunto, recentemente houve um caso, um cidadão que morreu dentro de uma ambulância, disseram que foi o USE, mas na verdade o USE já recebeu de que forma? Então, na verdade, esse caso chegou ao USE em óbito, né? O USE ele recepcionou o óbito
e fez a testagem que deu negativo. Então, nós, infelizmente, quando recebemos o paciente, ele já estava em óbito e os cuidados para a testagem do corpo foram realizados dentro do Hospital de Urgência de Sergipe. Na verdade, é bom esclarecer à população que nenhum paciente vem para UTI, para leito de UTI, direto de uma ambulância, né? Qualquer paciente que chegue removido, ele vai para qualquer porta de atendimento de urgência, seja na vermelha do USE, seja na vermelha ou no isolamento do Zona Norte ou Zona Sul. Onde tiver espaço para o primeiro atendimento, esses pacientes são acolhidos, estabilizados e solicitados vagas de UTI ou de enfermaria. Após isso é que é deslocado para as UTIs. E no caso do Covid, essa nossa UTI que funciona aqui, ela é exclusiva para Covid, ou seja, a gente só recebe os pacientes que foram estabilizados, testados e, a partir daí, que necessitem de UTI, eles são transferidos para cá. Para não correr o risco de termos um paciente internado na unidade com o vírus, né, e que não seja, porque o risco de contaminação ele termina sendo alto. Então, a gente procura só admitir nesses lugares, nessa UTI, os pacientes que são Covid positivos já testados, com certeza, para não colocar um caso suspeito que possa vir ser negativo. Agora, as pessoas que podem, porventura, chegar ao USE de forma direta, com amigos, familiares, até a própria uma ambulância, se vier direto para o USE, como é que está sendo feito o processo de triagem, de detecção, se está ou não? Na verdade, o USE ele é uma retaguarda de todos os equipamentos de atendimento de saúde no estado. Então, na verdade, os casos de Covid, eles devem vir já testados para o USE. Eventualmente, se alguma pessoa passar mal e não tiver condições de passar pelo regional, ou pelo Zona Norte, ou pelo Zona Sul, e chegar à porta do USE, ele vai ser atendido, triado e isolado. Mas esses casos a gente repete. É importante que haja a detecção e a confirmação do caso para vir para o USE. Porque senão a gente vai começar a ocupar leitos de vermelha, leitos de retaguarda com casos suspeitos. E aí, quando chegarem os casos graves, a gente não vai ter onde colocar. Então, em linhas gerais, o alerta para a sociedade neste momento tão crítico. Então, a gente pede o cuidado das pessoas, né? O isolamento dos idosos, das crianças, seguir a recomendação que é dada pelo Estado. A hora de voltar vai ser orientada por pessoas que estudam, né? Por infectologistas, por médicos especialistas nessa área, e o Estado vai ouvindo isso a cada semana e, a partir daí, liberando os grupos que podem ser beneficiados com a saída do isolamento ou não. Dr. Wagner Andrade, muito obrigado pela sua entrevista. Direto do Hospital de Urgência, repórter Marcos Couto. Nós agradecemos.